Olá, queridos alunos da instrução, boa tarde. Então, de uma forma bem simples e objetiva, quero trazer aqui para vocês algumas explicações da aula de instrução. Eu postei esse vídeo no YouTube, ou seja, não gasta a memória do celular de vocês. E vocês entrando lá no YouTube através desse link que vai ficar aqui no grupo do WhatsApp, vocês podem ir com calma, pode pausar, pode voltar o vídeo e ver quantas vezes quiser. Podem ver sozinhos, podem ver com a família, com os pais, juntos. E todos aprendemos assim desse jeito ou relembramos. E peço a vocês então para que guarde um tempo, reserve um tempo para esse momento de explicação, de aula, né? Tenho em mãos a Bíblia e também o livro, o Catecismo, né? O Crescendo em Cristo. Como disse, quero de uma forma bem simples trazer para vocês algumas explicações a respeito da aula proposta, que é a lição número 2, que fala sobre a Bíblia. Tem uma introdução aqui, mas indo direto já ao ponto, né? Fala sobre a Bíblia. Existem tantas literaturas na internet, jornais, revistas, livros, enfim. E também tem o livro dos livros, que é a Bíblia. A Bíblia, ela está dividida em duas partes principais, né? Que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o centro desta palavra de Deus é Jesus Cristo, né? O Antigo Testamento fala das promessas a respeito da vinda de Jesus, e o Novo Testamento conta como se cumpriu esta promessa de Jesus. Então, que na sequência nós temos essa explicação. Jesus é apontado no Antigo Testamento como promessa, vindo para salvar os pecadores, e no Novo Testamento é narrado, é contado como isso acontece. O nascimento de Jesus, os ensinamentos dele e também, especialmente, a morte e ressurreição de Jesus, onde ele sobe aos céus, e assim nós temos o cumprimento da palavra de Deus, da vinda do Messias. Ainda falando sobre a Bíblia, né? Nós temos assim uma divisão, sendo que o Antigo Testamento ela contém 39 livros. Vocês podem visualizar aqui, né? 39 livros. E o Novo Testamento tem 27, que dá um total de 66 livros. Os livros do Antigo Testamento podem ser divididos em grupos, né? O primeiro grupo, que é a lei, que foi escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, estão nesta ordem na Bíblia. E também livros, depois do outro grupo, livros de história, que conta a história do povo de Israel, o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São 12 livros. Na sequência, nós temos as poesias, que são os livros de Jó e Salmos. Até aqui, inclusive, pedi para vocês memorizar, inclusive na ordem. Por que na ordem? Como se fossem ruas com endereços. Aí a gente sabe mais ou menos aonde eles estão na Bíblia. E tendo mais ou menos assim eles na memória, a gente sabe aonde eles estão localizados. Se eu passei, se eu tenho que voltar ou não. Então as poesias, um outro grupo, né? São os livros de Provérbios, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes
e Cântico dos Cânticos, Cânticos dos Cânticos ou Cantares, como a gente tem aqui. Depende da versão, é o mesmo livro. O quarto grupo, né, aqui dessa subdivisão, são os profetas maiores, que são os profetas Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São livros mais extensos, maiores, né? Mas depois nós vamos ver na sequência que temos os profetas menores. Não é que eles são menores ou maiores na importância, né? Mas sim, esses profetas menores, na sua maioria, eles são realmente livros pequenos, curtos, 1 ou 2, 3 capítulos, um ou outro que tem um pouco mais. Eles são os livros de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui tem uma sugestão do livro, peço para que vocês façam isso, colocando ali em cada dedo, são 5, essa subdivisão, coloque em cada dedo então conforme aqui foi colocado por mim, escrevendo essas divisões do Antigo Testamento. E no Novo Testamento depois seguimos, temos os livros também numa subdivisão, os evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Inclusive esses 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, quando tu lê Mateus e depois lê Marcos, olha, parece que eu já vi esse filme, parece que está repetindo. E quando chega em Lucas, a mesma coisa. João já dá uma ênfase na última semana da vida de Jesus. E isso é normal, assim, são 4 pessoas que escreveram sobre Jesus e por isso que tem algumas semelhanças e algumas diferenças, É como se nós pegássemos 3 pessoas, ou 4 da instrução, agora escrevam sobre a vida de alguém. E obviamente seria muito parecida, as histórias seriam parecidas, mas cada um também escrevendo do seu jeito, vão apontar algumas diferenças. Depois temos o livro de história, que é um só, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Essa palavra Atos, ela é sinônimo de atitude, ações dos apóstolos, que são os discípulos de Jesus. Então Jesus, já ali no primeiro capítulo, é contado que Jesus sobe ao céu. E depois, logo, então, o Espírito Santo, no capítulo 2, desce sobre os discípulos, sobre os apóstolos. E eles, então, começam a ensinar. E aí tem a história da igreja cristã, como ela se desenvolve, sem a presença física de Jesus, porque ele subiu ao céu, nos primeiros momentos. E também, no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos onde... No capítulo 9, principalmente, e 10, Jesus então chama o apóstolo Paulo, como fora do tempo, como ele próprio diz, E o apóstolo Paulo então foi um missionário que viajou por diversas cidades e ali formou congregações. Por exemplo, em Roma, então ele escreve uma carta para os romanos. A palavra epístola significa carta. Então Paulo escreveu cartas, epístolas. Escreveu uma aos Romanos. Ele escreveu 2 cartas para Corinto. Então, primeira e segunda Coríntios. É a primeira carta, por isso que eu digo primeira. Escreveu para a Galácia, Gálatas, para a cidade de Éfeso, Efésios, para a cidade de Filipo, Filipenses, para a cidade de Colosso, Colossenses, para 2 cartas para a cidade de Tessalônica, Tessalonicenses. Aí ele escreveu também para pessoas, O jovem aprendiz de pastor, o Timóteo, escreveu 2 cartas para Tito e para Filemon.
São os 13 livros, então, das epístolas de Paulo. Uma curiosidade que eu esqueci de mencionar, mas menciono agora, né? Aqui os evangelhos, por exemplo, Lucas, né, é o mesmo que escreveu Atos dos Apóstolos. Mateus e João eram discípulos de Jesus. E o Marcos, provavelmente, pelo que tudo indica, era discípulo de Pedro. Então, Marcos era um discípulo de Pedro que escreveu o evangelho. Depois temos outras epístolas, outras cartas que foram escritas aos hebreus. Essa palavra hebreu vem de hebraico ou de judeu, é o povo judaico. Essa carta foi escrita para eles, né? Não se sabe quem é o autor. O Tiago escreveu uma carta, né? Esse Tiago, pelo que tudo indica, foi o primeiro bispo de Jerusalém, o primeiro líder da igreja cristã. Alguns sempre apontam Pedro, né? Pedro realmente muito importante, mas esse Tiago era considerado o primeiro líder da igreja cristã. E também irmão de Jesus. Temos duas cartas de Pedro, 3 cartas de João. Este João é o mesmo que escreveu o Evangelho, né? Quem escreveu o Evangelho de João, né? Ele escreveu 3 epístolas, né? E Judas. Esse Judas aqui não é o mesmo que traiu Jesus, é um outro Judas, né? Possivelmente irmão de Jesus também. E depois temos, finalmente, a profecia. É um livro só, o livro de Apocalipse. Também foi escrito pelo mesmo evangelista João, né, que escreveu também as 3 cartas, as 3 epístolas. Seguindo mais ou menos o mesmo modelo, aqui então, para ter essa subdivisão, né? Então, escrever em cada dedo ali, né, essas divisões, vocês façam isso no seu livro em casa. Quando que a Bíblia foi escrita, né? O período que levou, então, foi mais ou menos de 1600 anos. O Antigo Testamento, vocês podem visualizar aqui, né? Foi escrito num período de 1500 anos antes de Cristo. E o Novo Testamento levou, então, em torno de 100 anos. Talvez nem tudo isso, né? Que foi escrito, tá? E, obviamente, isso aqui foi escrito após a morte e ressurreição de Jesus. Seguindo para a página seguinte, né? Os originais, as línguas originais que a Bíblia foi escrita, né? Isso aqui é muito importante, muito interessante, né? Que a gente acha que a Bíblia é do jeito que a gente tem em mãos, né? A gente, por exemplo, vem no culto, vem na igreja, ou até no nosso lar, né? Então a gente pega a Bíblia, né? Acha, aqui está a Bíblia, está na língua portuguesa. Essa aqui inclusive é uma versão, vou explicar melhor sobre isso. Mas muito antes disso, a gente tem que ter em mente o seguinte, né? Nós temos assim, o Antigo Testamento foi escrito originalmente pela primeira vez na língua hebraica, tá? E o Novo Testamento foi escrito originalmente pela primeira vez na língua grega, tá? Até peguei aqui assim para didaticamente a gente entender. O Antigo Testamento, que tem 39 livros, foi escrito na língua hebraica. Foi escrita antes de Jesus. Fala da promessa da vinda do Messias para salvar a humanidade. Esse Messias, o Cristo, né? Então tem relatado no Novo Testamento como foi o cumprimento dessa profecia. Então, só para vocês terem uma curiosidade aqui, o hebraico é uma língua que é usada ainda pelos judeus, especialmente em Israel, né? Ela começa assim, ó, muito curioso, né? Aqui é o começo dela, né? A gente abre ela de trás para frente, tá? E a leitura é também de trás para frente, tá? Aqui nós temos então a língua hebraica, tá bom?
Também mostro aqui para vocês, por curiosidade, o grego. O grego já é muito parecido com a nossa língua, né? A língua portuguesa. Inclusive a língua portuguesa ela foi criada a partir do grego e do latim. O latim era a língua dos romanos, né? E aqui é muito parecido com a nossa escrita, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas, o alfa, o ômega, o A e a primeira e a última letra do alfabeto, né? Então é muito parecido com a nossa própria escrita, tá? Tá, e por que eu tenho essas Bíblias, né? Então aqui nós temos o conjunto da Escritura Sagrada, o Novo e o Antigo Testamento, tá? Elas compõem então a Escritura Sagrada. A gente aprende a traduzir no seminário, né? Porque se a gente tem alguma dúvida sobre alguma doutrina, algum ensinamento, porque, queira ou não, a Bíblia que nós temos em português, ela é uma versão que foi traduzida de um original. Então, se a gente tem alguma dúvida aqui, a gente vem tirar a dúvida no original, tá? Para não ter dúvida nenhuma. Por exemplo, eu tenho aqui no meu escritório, aqui ó, tem um dicionário, né, do Novo Testamento. Aqui eu tenho um do Antigo Testamento. E assim, a gente tem talvez algumas dificuldades para falar, ou mais para traduzir ou tirar dúvidas. Então nós temos ferramentas para poder trazer a palavra de Deus do jeito que Deus quis transmiti-la para nós. A Bíblia, toda essa Bíblia do Antigo Testamento, ela foi primeiro então traduzida para o grego, né? Porque depois o grego era a língua mais usada a partir do Novo Testamento, né? Então tínhamos toda a Bíblia em grego. Depois toda a Bíblia foi traduzida para o latim. Depois, a primeira tradução que nós tivemos da Bíblia para uma outra linguagem, né? A língua latina, o latim era usado pelos romanos, né? E aí nem todos conheciam essa língua do latim, né? Então o primeiro a traduzir para uma língua diferente foi o Martim Lutero, né? Quando ele esteve preso naquele período de 2 anos no castelo de Wartburgo. Então ele traduziu para a língua alemã, porque as pessoas, o povo comum não entendia o latim, né? Só os letrados. Por exemplo, as missas todas eram em latim e ninguém entendia nada, né? Então o Martim Lutero disse, não, as pessoas têm que saber o que a palavra de Deus ensina. E aí traduziu a Bíblia para o alemão. Depois foram traduzidas para o francês, o inglês. E a primeira versão traduzida para a língua portuguesa, né, foi... Tenho aqui assim, essa é uma Bíblia minha, bastante antiga. Tem que cuidar, ela tá meio se desmanchando, né? Mas eu gosto. Aqui é a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Tanto é que a gente chama ela de Almeida, né? Essa Bíblia, né? O João Ferreira de Almeida viveu no ano de 1628 a 1691. Ele começou a tradução, recebe o nome, mas ele não conseguiu concluir, ele morreu antes, né? E o Novo Testamento, ele foi mais ou menos concluído em 1693. E depois o Antigo Testamento em 1748. Então essa foi a primeira tradução que nós tivemos para a língua portuguesa. Depois disso teve muitas revisões ortográficas, né, e atualizações. Inclusive, eu não sei se eu vou achar aqui, deixa eu ver. Teve uma edição comemorativa. Aqui eu tenho ela, né, de uma nova versão. Ó, aqui está escrito assim, ó, a Nova Almeida Atualizada. Então foi feita uma tradução nova, né, dessa versão de João Ferreira de Almeida, né? E é interessante, curioso, que assim a equipe de tradutores que trabalha na Sociedade Bíblica envolvida nessa tradução são basicamente
quase todos eles da nossa igreja, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né? Então, foi feita essa tradução com uma linguagem mais fácil de compreender, termos difíceis foram tirados, né? E então está mais fácil de ler. E para que tivesse digamos assim, uma compreensão melhor, a partir do ano de 2000, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela fez uma tradução chamada a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É a versão que nós usamos, aqui, ó, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que nós usamos nos nossos cultos na igreja, né? Que a gente já está acostumado, que não exige muita explicação, né? Tu tem uma leitura fluente desta palavra, né? Desta Bíblia, né? Então, assim, é um leve e rápido panorâmico da história da tradução da palavra de Deus, tá bom? Aí volto aqui para o catecismo, né? Desculpa aí se eu estou tremendo um pouquinho, mas acho que vocês conseguem acompanhar. Olhem aí no livro de vocês, né? Então eu vou retomar a partir daqui, né? Onde fala sobre quem escreveu a Bíblia. Tem as pessoas hoje em dia estão cada vez mais colocando dúvidas na Escritura Sagrada, né? Por exemplo, assim, eu noto que as pessoas dizem assim: mas como tu acredita nisso? Tá na palavra de Deus, eu acredito em Deus, está lá registrado, é assim, então eu creio nisso. Aí então, como é uma questão de fé e não de razão, então as pessoas logo procuram então destruir a fonte da fé, na qual está baseada a fé cristã. E aí tiram ou tentam tirar a credibilidade da Bíblia. E uma das primeiras coisas que elas dizem é: mas a Bíblia foi escrita por pessoas, as pessoas falham, as pessoas erram, ou elas escrevem o que bem entenderem. Então aqui é interessante essa explicação, né? E então, na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Sim, ele usou pessoas para isso, né? Aqui inclusive diz que usou em cerca de 40 pessoas. O Antigo Testamento foi escrito por Moisés, né? Os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés e os profetas. O Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos e evangelistas, tá? Retomando aqui então um resuminho do que foi dito até aqui, né? O Antigo Testamento, 39 livros, foi escrito em hebraico por Moisés e os profetas, levou em torno de 1500 anos para ser escrito. O Novo Testamento tem 27 livros, foi escrito em grego pelos evangelistas e apóstolos, levou mais ou menos 100 anos. Mas, mesmo que pessoas tenham escrito a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando. Ele utilizou essas pessoas. Até vou ler ali, ó: embora a Bíblia tenha sido escrita por seres humanos, o seu verdadeiro autor é Deus, o Espírito Santo. Deus disse o que eles deveriam escrever. Foi o Espírito Santo que guiou eles. Tudo que está escrito na Bíblia é inspirado por Deus. Esse texto aqui de 2 Timóteo, né? Eu gosto muito desse texto. Tem outros, né? Mas esse aqui ele fala bem objetivamente e diretamente sobre isso. Aqui, deixa eu estabilizar aqui. A partir do versículo 14, a gente tem aquele pontinho que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, que é um jovem pastor, né? Quanto a você, continue firme nas verdades. Deixa eu parar aqui um pouquinho, calma aí. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as escrituras sagradas, das quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação
por meio da fé em Cristo. E agora o versículo. Versículo 16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Aqui nós temos também outros textos, né, que vocês podem dar uma conferida, mas, em outras palavras, resumidamente, se aponta aqui para, sendo o autor da Escritura Sagrada, da Bíblia, o próprio Deus, né? É palavra de Deus. Ele utilizou pessoas, né, dando a elas o que deveriam escrever. Ainda sobre para que serve então a Bíblia? Li o texto, né, de 2 Timóteo 3. Então a Bíblia é o único livro que Deus deu aos seres humanos, e nela é contada como podemos ser salvos e chegar ao céu. Então essa é a grande finalidade da Escritura Sagrada. Deus revela a todos qual é o único jeito de ter o perdão e a salvação, que é, como diz aqui, a Bíblia serve para tornar-nos sábios para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, essa é a grande finalidade. A Bíblia fala de diversas outras coisas, tem histórias, milagres, puxões de orelha, conselhos, enfim. Mas o grande objetivo da Escritura Sagrada é o plano da salvação em Jesus. É apontar esse que é Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos dar o perdão e a vida eterna. Então aqui um resuminho de novo. Podemos confiar na Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Ela nos conta a verdade. E por isso devemos, então, ler a Bíblia. Lembro aqui o grupo da instrução desse ano, no ano passado, viu as principais histórias da Bíblia, né, com a professora Raquel. Então agora isso é uma continuidade para a vida toda, né? Estudar a Bíblia é o que estamos fazendo com a instrução, inclusive queremos dar a continuidade mesmo à distância, de alguma forma, para continuar assim, recebendo o alimento espiritual na palavra de Deus. Devemos, por isso, então, também ouvir o que ela ensina. A Bíblia fala um monte de coisa, mas eu faço o que eu bem quero, o que eu bem entendo. Então, deveria de realmente deixar que Deus Espírito Santo me guiasse também em minha vida, dando ouvido aos conselhos bíblicos. Crer nela, não duvidar da palavra de Deus, viver de acordo com ela. Fica aí a sugestão de ler a Bíblia, né? E finalmente temos aqui assim os principais ensinos da Bíblia. Os principais ensinos da Bíblia podem ser resumidos em lei e evangelho. A palavra lei, né? Por exemplo, não pise na grama. É uma lei, não é para pisar. E aí as consequências, se você pisar, será preso. Tá? Então, essas são as exigências da palavra de Deus. Então, a lei é onde Deus diz o que devemos fazer ou deixar de fazer, né? Isso que a lei nos ensina. Aí, principalmente, estão resumidos nos mandamentos de Deus, né? Os 10 mandamentos que nós vamos aprender logo na sequência. Então, a lei é a santa vontade de Deus, é a Bíblia, é a Escritura Sagrada, né? E está resumida nos 10 mandamentos. Tá? E o Evangelho? O Evangelho é como Deus age em nosso favor. É a boa notícia. A palavra, inclusive, evangelho, é uma palavra grega que o significado é esse, é uma boa notícia. Tá? Por exemplo, assim, eu pisei na grama, fui preso. Então, a boa notícia é que alguém pagou a tua fiança e te libertou. Tá? Então, quem fez isso? Não fui eu. Quem que fez? Alguém fez por mim. Então, essa é a boa notícia.
O Evangelho é a boa notícia na qual Deus diz que somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Em outras palavras, o Evangelho, ou melhor, a lei ensina como devemos ser. E como devemos ser santos, justos, perfeitos, como Deus é, 100%. Você consegue? Essa é a pergunta. Tem alguém que consegue? Não, né? Pois é. Então, esse merece as consequências do castigo, que é ser condenado. E já ter problemas e consequências nesta vida aqui, devido à desobediência aos mandamentos. Então quer dizer que não tem solução. Tem sim. Aí vem o Evangelho. O Evangelho ensina que Deus fez e ainda faz para a nossa salvação. A lei mostra o nosso pecado e a ira de Deus. O Evangelho revela o Salvador Jesus, dizendo que Ele morreu na cruz para perdoar o nosso erro e nos dar vida eterna por meio da fé. A lei ameaça e condena. E o Evangelho, então, promete e dá o perdão, a vida e a salvação. Então, a Bíblia, basicamente, pode ser resumida desta forma, que os mandamentos, o descumprimento dos mandamentos da nossa parte, trazem consequências à nossa vida. E uma delas é a morte, os problemas, as dificuldades que nós encontramos. Já aqui, mas principalmente a condenação eterna. E o Evangelho mostra que Jesus veio e cumpriu em nosso lugar 100% dessa lei. Morreu na cruz para pagar o preço e assim perdoar o pecador, tirar a culpa dele, absolver, libertar. E quem crê nele tem a vida eterna. Essa é a boa notícia do Evangelho. Então, essa é a nossa aula sobre a Escritura Sagrada, sobre a Bíblia. E a Bíblia, então, ainda para concluir, é interessante, eu gosto de fazer isso na aula com mais calma. Dessa vez não vou fazer, porque já fechamos aí uma meia hora da nossa aula, Então, mas quero que vocês façam o seguinte, Dê uma folhada na Bíblia, sejam curiosos, Peço a ajuda dos pais, E aí nós temos desafio aí para vocês memorizar na ordem essa coluna aqui, até os Salmos, São em torno de 20 nomes. Não é difícil, E depois, num segundo momento, memorizar a partir de Provérbios até o final, os livros de Malaquias, tá bom? Para a gente também achar as coisas na Bíblia, tenha em mente assim, aqueles nomes na ordem, eles estão assim na ordem, que o primeiro é o Gênesis, Aí nós temos o capítulo. O capítulo sempre é esse número maior aqui, tá bom? E os versículos, esses númerozinhos pequenos aqui, tá bom? Por exemplo, assim, vou ler o Salmo número 1, tá? É o Salmo todo, tá aqui, Salmo número 1. Mas eu quero um outro texto, por exemplo, aqui do Novo Testamento. Lucas. Deixa eu pegar aqui um texto que eu acho bem legal. Aqui, Marcos, aí a gente sempre tem aqui assim, em cima, a gente pode ir procurando nas orelhinhas aqui, os nomes. Por isso que é bom saber na ordem, passei, posso voltar agora. Marcos, aí capítulo 10. Aqui está no 8. Vamos no 10. Onde que está o 10? Está aqui, capítulo 10. Ele começa aqui embaixo, tá? Aí eu quero o versículo 13 até o 16. Aqui está esse texto, então, do 13 até o 16. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade.
Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Então que Deus te abençoe e te guarde. Qualquer dúvida a gente esclarece depois nas aulas ou me mandem um WhatsApp. Fiquem com Cristo e estudem. Um abração.